Tudo bem com vocês? É um prazer sempre estarmos aqui juntos para mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus. Nesse momento vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Querido Deus, soberano Pai do universo, nós te agradecemos, Senhor, por teu cuidado. Muito obrigado por tua proteção. Obrigado, Senhor, por este dia de paz que tu nos concedeste. Pedimos agora a tua iluminação, a tua palavra será apresentada e um tema muito especial. E pedimos agora, neste momento, que o teu Espírito Santo nos ilumine, para que ao estudarmos esse tema importante, tema de decisão, nós possamos tomar as decisões corretas ao teu lado. Venha ser conosco, dando a tua paz e a tua proteção. Abençoe a cada um de nossos amigos que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Ok, como o pastor estava falando, hoje é um tema que divide opiniões. Uns imaginam que a pessoa ao morrer, uns imaginam que essa pessoa vai para o céu. Se é uma pessoa boa, ela vai para o céu. Se ela é uma pessoa ruim, ela vai direto para o inferno. Ok? E vai ficar lá sendo atormentada por Satanás durante a eternidade. E se ela é uma pessoa mais ou menos, ela vai para o purgatório. O purgatório é um lugar que, segundo a tradição, né? Esse lugar, as pessoas ficam ali purgando seus pecados. São as pessoas que pecaram mais ou menos. Não pecaram a ponto de ir ao inferno e não fizeram coisas boas a ponto de ir para o céu. E o que aconteceu agora é que elas foram para o purgatório. E a doutrina do purgatório é uma doutrina perigosa. Por quê? Porque a doutrina do purgatório ensina a salvação pelas obras. Uma vez que a pessoa está no purgatório, aí essa pessoa tem que purgar seus pecados mediante obras e tudo para que assim essa pessoa possa alcançar o favor divino. Essa é uma doutrina perigosa que ensina a salvação pelas obras. E a salvação, ela foi e será unicamente pela graça. Eu me lembro uma vez, uma senhora, eu estava em uma cidade no Pará, e uma senhora disse o seguinte, disse: Jonatas, você soube do fulano que faleceu? E aí eu falei: sim, eu soube. Ela disse, essa senhora primeiro, ela era de uma religião, pertencia a uma igreja, e ela então disse: olha, esse rapaz era um elemento muito ruim. Ele usava drogas, ele matava, ele roubava, fazia várias atrocidades. E esse homem ele foi encontrado morto esta noite aí na sua casa. E o que você me diz sobre ele? Aí eu parei, olhei para ela e ela continuou, disse: olha, eu vou falar o que eu penso. O que eu penso é que esse homem, nesse momento, ele está no inferno. Como ele era uma pessoa muito ruim, ele está no inferno. E ele está lá sendo jogado para cima e sendo espetado aí por Satanás. E eu olhei para ela assim e falei: mas a senhora já está julgando o rapaz. A senhora não sabe se o rapaz, ele se decidiu antes de morrer, a senhora não sabe. Então ninguém pode julgar as pessoas, ainda que seja um alcoólatra, drogado, um homossexual, seja quem for, nós não podemos julgar. Talvez você andando na rua, olha, na sarjeta, um bêbado, aí na rua, ali talvez seja uma pessoa sincera, que ainda não conseguiu se libertar dessa escravidão. São pessoas que amam a Deus e Deus, ele salva a pessoa mediante a sua graça. Eu sempre gosto de dizer, é mais fácil a gente se salvar do que a gente se perder. Então vamos para o tema desta noite. Agora, o que eu quero que vocês analisem, a pergunta é: será se os vivos, eles podem falar com os mortos? Você já parou para pensar? Será se a pessoa viva, ela pode falar com a pessoa que morreu? Eu sei que vocês já viram, vocês já foram no velório e viram aí, viram que aí, vamos imaginar aqui, a mãe faleceu, a mãe de uma jovem, e essa jovem então foi uma jovem rebelde, ou talvez foi alguém, uma pessoa amorosa, mas a mãe, um parente faleceu.
E aí então o que ela faz? Ela se joga em cima do caixão e começa a conversar com a pessoa. Começa a dizer: mamãe, eu te amo tanto, mas por que estás me deixando? E você já vê, você sabe como é que é a situação de alguns familiares quando morre um ente querido. A pergunta é: será se pode o vivo falar com o morto? Sim ou não? O que você me diz? Será se o vivo pode falar com o morto? Claro que pode, né? Você pode estar pensando, mas pode o vivo falar com o morto? Pode, pode sim. Agora, o que não pode acontecer é o morto ouvir as palavras. O morto não pode ouvir. O vivo pode falar com o morto. Agora, eu duvido o morto ouvir ou escutar. Não tem como. Então, o que acontece, queridos? A Bíblia revela o segredo da morte. Por exemplo, a Bíblia tem a resposta para tudo. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já viu alma? Alguma vez você andando por aí, você viu uma alma? Outra pergunta. Você tem medo de alma? Outra pergunta. De que a alma é feita? Qual é o material que se usa para fabricar uma alma? Outra pergunta. Será se a alma morre? Sim ou não? O pastor Zacarias falou no começo que ficava com medo, né? Porque ele aprendeu assim que alguém quando morre tem uma vida após este evento. E ele ficava preocupado, com medo e tudo. Eu sempre aprendi com meus pais. Os meus pais sempre nos orientaram mediante a palavra de Deus e nós nunca tivemos medo. Eu quero contar um relato para vocês. Éramos crianças, eu e minha irmã. E tinha uma senhora aí onde vivíamos, que essa senhora, ela tinha alguns defeitos físicos e ela se tornava um pouco diferente das pessoas normais. Aí, essa senhora, já bem idosa, ela morava perto da beira de um rio e todas as vezes que íamos para o rio, nós cortávamos caminho para não passar na frente da casa dela. Porque ela sempre sentava na porta com um cachimbo enorme e quando alguém passava, ela ficava olhando, observando com aquele semblante não muito agradável. E nós tínhamos medo dela. E um dia, às 7 horas da noite, nós ouvimos a notícia. Dona Marculina, se chamava ela. Dona Marculina faleceu. Acabou de falecer. E sabe o que aconteceu nesse momento? A minha irmã olhou para mim. E eu olhei para ela e ela falou assim: vamos lá visitar ela, visitar o corpo, no caso. Falei: vamos. Pela primeira vez entramos na casa dessa senhora. Quando ela estava viva, nós passávamos correndo. E uma vez que ela faleceu, nós então agora fomos aí fazer uma visita para o esposo. E também ali, né, era um momento triste e fomos aí para somarmos com as pessoas que estavam ali. Eu aprendi na Bíblia, mediante meus pais também, que não existe uma alma por aí vagando. Mas vamos aprender mais sobre esse detalhe. A Bíblia tem a resposta. Então vamos lá. Aqui está a fórmula do homem. Deus então, ao criar o homem, ao texto bíblico, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Olha só. Então formou o Senhor Deus ao homem, de que mesmo? Vamos lá, de que formou Deus ao homem? Do pó da terra. E depois, após formar aquele boneco grande, enorme, do pó da terra, em seguida o que ele faz? Ele sopra ali o fôlego de vida. E nesse momento, olha aqui diz, o homem passou a quê? Olha aqui meu dedo aqui, olha aqui, vamos lá, o homem passou a ser. Aqui não diz que o homem passou a ter uma alma. O texto é bem claro, vamos recapitular. Deus então agora faz o homem de que mesmo? Vamos lá, primeiro elemento básico, qual é? Pó da terra. Segundo item para a formação do homem, fôlego de vida. Quando o fôlego então entra no pó, aí a Bíblia diz que o homem passou a ser uma alma, passou a ser, e olha aqui, alma vivente, não existe alma morta. Então o texto bíblico já começa esclarecendo essa polêmica, já tirando as dúvidas lá na formação do homem.
Deus já deixou bem claro, o homem, ele é formado de dois componentes. Ou seja, a alma, ela é formada por dois componentes. Qual é o primeiro? Vamos lá, para não esquecer. Pó da terra. E qual é o segundo? Fôlego de vida. A partir daí, quando os dois objetos se juntaram melhor, quando os dois componentes se juntaram, aí nós temos agora uma alma viva. Então, repetindo, o homem é feito de quantos componentes? Dois. Qual é o primeiro? Barro. Qual é o segundo? Fôlego de vida. A partir daí, o homem passa a ser o quê? Uma alma. Agora uma coisa interessante. O homem não passa a ter alma. Ter é diferente de ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles ou elas são. Então, ser, a Bíblia diz que o homem passou a ser uma alma viva. Então, querido amigo, nós não temos uma alma dentro da gente. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Quem foi que inventou essa história de que a gente tem uma alma dentro? Aí no nosso interior nós temos uma alma que quando alguém morre, essa alma sai. Essa história vem de muito longe. Começou por Satanás, vamos aprender um pouquinho. Mas quem difundiu no meio, no mundo, infelizmente até no mundo cristão também, isso causou uma influência. Quem? Os gregos. Os gregos diziam que o nosso corpo, ele é como uma gaiola, é como uma jaula. Ok? É como uma gaiola, e aí dentro está o pássaro, que seria a alma. Quando a gente morre, então essa gaiola, ela se abre. Essa jaula libera esse ser que estava aí dentro. Então os gregos inventaram isso, e aí isso vem de longe. Aí os gregos agarraram, difundiram no mundo. Na época de Cristo já tinha essa questão. Depois veio o Império Romano, vence os gregos. E agora então o Império Romano toma essa crença e aí depois joga no meio cristão. E hoje, olha só, quantas e quantas pessoas acreditam que nós temos uma alma dentro, que quando a gente sai, que morre, essa alma sai vagando por aí. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou vai para o purgatório, fica no mundo dos espíritos. Nós vamos compreender mais sobre essa questão. Agora presta atenção aqui, olha. Deus disse assim, olha, Deus falou para Adão e Eva, no dia que vocês comerem do fruto, nesse dia vocês vão morrer. Mas o que o diabo disse? Tu não morrerás. Olha só o que o diabo disse. Tu não morre. Não vai morrer não. Pode comer tranquilo que não vai acontecer nada. Deus falou, se comer, morre. O diabo disse, come que não morre. A pergunta é, quem estava com a razão? Quem está com a razão, afinal de contas? Deus ou o diabo? É claro que Deus tem a razão. E a razão é essa, olha aqui. Olha o texto bíblico, Gênesis capítulo 5, versículo 5. Olha aqui a palavra de Deus se cumprindo. Satanás mentiu para Adão e Eva. Satanás mentiu para Eva. Satanás disse, olha, se pode comer que não tem problema nenhum. Mas Deus já tinha dito antes, não coma porque o salário do pecado é a morte. Se comerem, vocês estarão transgredindo o mandamento e vocês vão morrer. Mas o diabo disse, não morre não. Interessante que Deus falou, a alma morre. Quem disse que a alma não morre? O diabo. E hoje a gente pode ver isso nas novelas, a gente pode ver isso nos filmes, a gente vê essa ideia de que tem uma alma fora do corpo nos desenhos animados, nas músicas. Ok? Então, aqui o texto é bem claro. Diz que todos os dias de Adão foram 930 anos. E o que aconteceu com Adão? Ele ficou vivo? Não, ele morreu. Por quê? Porque Deus falou, se comer, morre. E ele morreu 930 anos depois, mas morreu. E Deus estava com a razão. Agora, queridos, a alma, mortal ou imortal? Os seres humanos, presta atenção agora, os seres humanos, eles são mortais. Isso está no livro de Jó 4, versículo 17. Isso está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12. Romanos 8, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Esses textos revelam que o ser humano, ele é mortal. Só existe um que
que existe, que tem imortalidade. Somente Deus, ele é eterno. Então, a Bíblia usa a palavra alma mais ou menos 1.600 vezes, mas nunca usa a expressão que alma é imortal. Agora, presta atenção, quantas vezes mais ou menos a Bíblia usa a palavra alma? Quantas vezes? 1.600 vezes mais ou menos. Mas em nenhum desses textos dizem que a alma ela é imortal. Só Deus é imortal. Agora, olha aqui, ó, a alma que pecar, Ezequiel 18, versículo 4, diz que a alma que peca, essa morre. Já, voltando lá no Jardim do Éden, voltando lá no começo, a alma é a junção de dois componentes. Pó da terra, mais o quê? Mais o quê? Fôlego de vida, isso mesmo. Pó da terra, mais fôlego de vida. Juntando os dois, o que que dá? Uma alma. A alma é a mistura dos dois. Você é uma junção de pó mais fôlego. Agora, interessante aqui, diz que a alma, que é o ser humano, a alma que pecar, essa morre. Eu pergunto, meu querido amigo e querida amiga, presta atenção agora. Você é imortal? Você não morre? Outra pergunta, você não peca? Quantos de vocês aí, você, Dona Maria, você, seu José, seu João, a pergunta é, você não peca? Outra coisa interessante, você não morre? Claro que você peca. Por ser um pecador, infelizmente, se Cristo não voltar logo em nossa geração, enquanto estivermos vivos, não há outra escapatória. Se Cristo não voltar logo, nós, infelizmente, vamos ter que passar pela morte, porque somos pecadores. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Então a Bíblia é bem clara, a alma que peca, essa morre, não tem escapatória, porque todos os seres humanos são pecadores. Agora, o nome espírito, e o espírito que a gente tem? Diz que não, tem um espírito que sai vagando por aí. O espírito, olha, vem da palavra hebraica, ruach, que significa o quê? Fôlego de vida. Agora, por favor, preste atenção, a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebreu, em grego, e o que acontece é que nas línguas originais, por exemplo, o nome alma, ou seja, o nome espírito, ruach, significa o quê? Fôlego de vida. No Novo Testamento, pneuma, olha só, pneuma. Pneuma significa fôlego de vida, ar, sopro, vento. Quer ver um detalhe? Quando a pessoa vai no hospital, ele está com um problema respiratório. Quando chega no hospital, ele senta, o médico diz, olha, eu vou fazer aqui, eu vou ouvir como é que está o seu pulmão. Ele coloca um aparelho e agora ele diz assim, olha, inspira. O que você faz? Você faz, ó, você puxa o ar, inala o ar. Quando ele diz expira, o que você faz? Inspira, expira. Entendeu? Espírito é ar, sopro, vento. Nós não temos um ser dentro de nós chamado espírito, que é como se fosse uma forma humana, que quando alguém morre, esse espírito sai por aí vagando. Agora, uma coisa interessante, pneuma ainda. Hoje os carros, as bicicletas, as motos, elas andam em cima de pneus. E o que tem nesse pneu? Tem o quê? Ar, vento. Por isso o nome é pneu, vem de pneuma, que significa ar, sopro, vento, fôlego. Então, quando a Bíblia usa a palavra alma, está se referindo a espírito, alma, muitas vezes se refere a fôlego de vida, às vezes se refere à vontade, às vezes se refere ao desejo, mas nunca se refere a um ser que sai da pessoa como se fosse uma forma humana, que sai da pessoa e vai viver em outro lugar. A Bíblia nunca relata desta forma. Agora, vamos aqui continuar. Uma coisa interessante aqui, olha. Lá no comecinho, Gênesis capítulo 2, versículo 7, o que diz a Bíblia? Que Deus criou o homem, mais uma vez, recapitulando, para você não esquecer nunca mais. Recapitulando, o homem foi feito de quantos componentes? 2. Qual é o primeiro? Vamos lá, qual é o primeiro?
Exatamente, fôlego de vida. Qual é o segundo agora? Qual? Exatamente, é o fôlego de vida. O primeiro é o pó da terra, o segundo é o fôlego de vida. E aí então se torna uma alma. Quando o homem morre, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, vamos ler o que diz? Olha só. E o pó volta a ser como era, volta à terra. E que o espírito volte a Deus que o deu. Então, na formação de uma alma, nós temos dois componentes. Pó da terra, mais fôlego de vida, se juntam, alma. Na morte, dois componentes. O corpo, mas agora aparece o nome espírito, que é o mesmo fôlego de vida que Deus deu para Adão lá no começo. Então, tanto na formação do homem, quanto na morte do homem, os dois objetos, os dois componentes aparecem. Pó e fôlego, ok? Olha só como a Bíblia é espetacular. A Bíblia não deixa dúvidas. Então vamos lá, Salmos capítulo 104, versículo 29. O que diz aí? Olha, agora falando das pessoas que morrem, o que diz? Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta o quê? Se lhes corta o quê? A respiração. O que acontece? Eles morrem e voltam aonde? Ao pó. Ou seja, o homem volta para o mesmo lugar de onde ele veio. A pergunta é, será se alguém veio do céu? Será se alguém veio do céu para morrer e voltar para o céu? Será se alguém veio do inferno para morrer e voltar para o inferno? Será se alguém veio do purgatório para morrer e voltar para o purgatório? Será se alguém veio do mundo dos espíritos, morreu e voltou para lá? Não, a pessoa volta para o mesmo lugar de onde ele veio. Ele veio da onde? Do pó da terra, e ao pó ele vai voltar. Então a Bíblia é bem clara, específica, direta ao ponto. A Bíblia diz que quando se corta a respiração, a pessoa morre e volta a ser pó. Agora presta atenção, a Bíblia apresenta 4 pessoas que elas estiveram aqui neste mundo, morreram, ou seja, 2 morreram e 2 foram para o céu vivas. Mas Deus diz quem são essas pessoas, ou seja, a Bíblia diz quem são essas pessoas. Primeiro foi Enoque, que foi vivo para o céu. O segundo foi quem? Elias, foi vivo, não experimentou a morte. Quem foi o terceiro? Moisés, morreu, ressuscitou, está no livro de Judas. E quem foi o último, o quarto? Jesus Cristo, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Então agora presta atenção, o céu é lugar de gente viva. O céu é lugar de pessoas vivas, é lugar de gente morta, não. A pessoa morreu, vai para o céu. Não, não. A Bíblia apresenta que a pessoa morre e volta para o pó. E ali fica aguardando a segunda vinda de Cristo. Então a Bíblia assegura quais foram as pessoas que foram para o céu. E todas elas foram vivas, ok? Agora olha aqui, ó, para onde é que nós, quando morrermos, vamos? Para onde? A Bíblia é bem clara. Olha aqui, vamos ler. Olhe para o telão agora. Olha aí, o que diz? Olhe na tela do seu celular. Olhe bem, o que diz? Todos vão para onde? Onde estão as almas dos falecidos? As pessoas, aonde elas foram? Todos vão para onde? Para o mesmo lugar. Todas vieram da onde? Do pó. Todas vieram do pó. E ao pó elas vão retornar. O texto é bem claro, Eclesiastes 3, versículo 20. Diz que todas as pessoas vão para o pó da terra. E ali elas aguardam. Agora, uma coisa interessante. Jesus uma vez disse assim, olha, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, olha lá o nome, todos, os que estão aonde? Nos túmulos, nos sepulcros, ouvirão a voz de Deus. Agora presta atenção. E sairão todos aqueles que estão nos túmulos, um dia vão ouvir a voz de Deus e vão sair de lá. Quem são esses todos que estão no pó da terra, aguardando a voz de Jesus? Quem são esses? Os que fizeram o bem e os que fizeram o mal. Aqui olha, os que fizeram o bem e os que praticaram o mal. Então quer dizer que tanto o bom
quanto ruim estão no pó da terra, assim a Bíblia diz. A Bíblia diz que a pessoa boa, pessoa que morreu fazendo o bem, ela está onde? Olha aqui em cima. Ela está onde? Nos sepulcros. E a pessoa que morreu fazendo mal está onde? Está no sepulcro. Mas um dia todas elas irão ressuscitar para um acerto de contas. Ou ressuscita para a vida, ou ressuscita para o juízo. Agora, olha aqui, ó. A Bíblia afirma 53 vezes, mais ou menos, que a morte ela é comparada com um sono. Isso nós podemos ver na história de Lázaro. Então, o que acontece? Jesus compara a morte com um sono. Agora, olha aqui, o cemitério. O cemitério, que é do grego, significa dormitório, lugar onde se dorme. Ou seja, por isso Jesus comparou com o sono. A morte é um sono. Eles estão lá no cemitério, ok? Estão sepultados, aguardando a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, e aí eles ressuscitam, ou para a vida, ou para a morte. Morte final, é claro, a morte eterna. Agora, queridos, eu quero, olha aqui, ó. Quero apresentar isso aqui, algo interessante para vocês. Eu quero que vocês vejam isso aqui. Então, aonde estão as almas? Aonde estão? Onde estão as pessoas que morreram? Elas estão aonde? Olha aqui, vai aparecer aí, ó. Elas estão como? No pó da terra. Elas estão no pó da terra. E outra coisa, o que estão fazendo então? O que elas estão fazendo lá? Dormindo. Elas estão dormindo, aguardando a volta de Cristo. Outra coisa, mas um dia as almas elas vão ressuscitar. Para quê? Elas vão ressuscitar. Para quê agora? Elas irão ressuscitar uns para a vida e outras vão ressuscitar para a vergonha e horror eterno. Então, olha aqui, presta atenção. Presta atenção agora. Um dia, todas as pessoas que morreram, elas então ouvirão a voz de Deus e vão sair dos túmulos. E agora, queridos, o que acontece é que, enquanto isso, elas estão dormindo no pó da terra. Um dia elas vão ressuscitar. Uns vão ressuscitar para a vida e outros para a morte, ou para a vergonha e horror eterno. Por exemplo, aqueles que morreram fazendo bem. Aonde está Maria? Será se Maria está no céu? Você já parou para pensar? Será se Maria está no céu? Aonde está ela? A Bíblia não relata aonde Maria está, que Maria foi para o céu. A Bíblia não relata. Maria merece o nosso respeito? Sim. Porque ela foi a mãe do nosso Salvador. Ela cuidou de Cristo. Educou Jesus levando para a igreja. Educou Jesus nas Escrituras. Jesus era alguém que conhecia as Escrituras. E onde aprendeu? Da sua mãe. A sua mãe o levava para a igreja. Todos os sábados, é claro. E aí ele aprendia de Deus. Então ela merece o nosso respeito? Merece. Mas a Bíblia não diz que Maria está no céu intercedendo por nós. E Maria mesmo, ela precisa de um Salvador. Uma vez, numa festa, alguém chegou para ela e disse: olha, Maria, o vinho acabou. E agora? Ela disse: não, eu não posso fazer nada. Busquem a Jesus, faça tudo o que ele disser. Então Maria mesmo, ela precisa de um Salvador. Então, teve um papel importante? Teve. Auxiliou no plano da salvação, teve a sua parcela. Mas que a única pessoa que pode nos salvar é Cristo. E Maria, então, está no pó da terra, aguardando a volta, o retorno de Cristo. E eu tenho certeza que naquele dia, ele vai dar um abraço bem apertado em Maria e dizer: muito obrigado por tudo que fizeste por mim enquanto estive aqui na terra. E agora, queridos, naquele dia também você pode ter o privilégio de abraçar o seu Salvador. E eu quero terminar mostrando aqui as últimas passagens para vocês. Quero terminar aqui. Agora, o que acontece? O que acontece, queridos, é que tal como a nuvem se desfaz e passa, assim também são todos aqueles que morrem. Eles morreram e não sabem onde estão, não conhecem mais a casa. Aí tem as aparições. Agora, o que acontece, queridos, é que esses seres que aparecem, ou seja, a pessoa morreu, mas aí de repente aparece alguém na forma dessa pessoa. Pergunta é: mas será se é realmente a pessoa que morreu? Não, a Bíblia deixa bem claro que isso são espíritos de demônios. São espíritos enganadores. Eles que aparecem para dizer o quê? Que Deus está errado. Que Deus está errado. E que realmente existe uma alma que morre, uma alma que não morre.
Existe uma alma que sai vagando por aí quando alguém morre? Não, queridos, a Bíblia é bem clara. Isso que aparece são espíritos de demônios, são espíritos enganadores. E hoje muitas pessoas estão sendo enganadas. Agora você que decide, você que decide. Jesus disse uma vez, ou seja, o apóstolo Paulo disse uma vez assim, olha, não é de admirar, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Então a pergunta é, a pessoa que viu um ser que aparentemente foi aquele que morreu, um ser querido, a pergunta, será se era realmente essa pessoa, o ser querido que faleceu? Não, porque a Bíblia diz que quem morre não volta, não conhece a casa, não louva a Deus. Mas sim, a Bíblia diz que Satanás, ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. A pergunta é agora, em que você vai acreditar? Em que você vai acreditar? Nos espíritos enganadores? Hoje a feitiçaria ensina essas coisas. Hoje o espiritismo está cheio dessas ideias, de que a pessoa quando morre tem uma alma que sai vagando por aí. Deus disse, olha, a alma é um ser humano vivo e a alma morre. O diabo disse, não morre. Agora olha aqui, ó, os faraós, na época dos faraós, eles acreditavam então que a pessoa quando morria, ele ia para um lugar e ali ele precisava de auxílio. Ainda mais com referência aos faraós, que sempre tiveram o hábito de serem servidos, eles sempre eram servidos. Mas aí agora o faraó ia morrer, tinha que ser sepultado. Mas ele imaginava o seguinte, que lá, para onde ele ia, lá no além, ele precisava de alguém para auxiliar. E agora o que fazia? O que fazia agora, queridos, é que esses faraós, eles pediam que escravos fossem mortos e enterrados junto com ele, para que lá no além ele pudesse ser servido. Agora olha só, queridos, que ponto Satanás chegou. Pessoas inocentes morrem porque ele ensina a falsa doutrina. Hoje o mundo está repleto desta confusão. Hoje também é uma polêmica no mundo quanto a isso, mas a Bíblia não nos deixa dúvidas. A Bíblia tira todas as dúvidas. Olha aqui, olha, os satanistas acreditam na doutrina, isso é uma doutrina pagã. Os satanistas acreditam nessa doutrina de quê? De que existe o inferno, de que existem almas. Os pagãos também acreditam. A pergunta é, e você vai escolher qual? Os pagãos, ser pagão, acreditar nos pagãos ou dos satanistas? Mas tem uma terceira opção, ou na Bíblia, naquilo que Deus diz. Então crê na Bíblia. Os satanistas e os pagãos estão no mesmo pé de igualdade, creem a mesma coisa, mas a Bíblia nos dá um outro norte, nos dá um rumo. A Bíblia nos mostra o caminho correto, então confie na palavra de Deus. Agora olha aqui, ó, eu termino aqui com essa imagem. Essa é a imagem que nós sempre concluímos aqui. É um tema de decisão. Por favor, preste atenção aqui, olha. Satanás diz, a alma não morre. A alma não morre. O que que Deus diz? A alma morre. Mas o diabo diz, a alma não morre. Mas a pergunta é, de que lado você está? Eu decidi estar desse lado aqui. Vou passar para esse lado aqui. Eu decidi estar desse lado. Aqui está a verdade. Queridos, quando Cristo voltar, haverão duas ressurreições. Uma é a ressurreição dos salvos. A outra é a ressurreição dos perdidos. A pergunta é, em qual das duas você pretende estar naquele dia? Em qual das duas você planeja estar? Nós devemos, queridos, cada dia aproveitarmos as oportunidades que nós temos. Porque para o túmulo, para onde vamos, se Cristo não volta logo, lá não existem obras, lá não existem planejamentos, lá não existem objetivos. Lá é somente um lugar de descanso. O que a pessoa tinha que fazer, ele fez enquanto estava vivo. Mas naquele dia, quando Cristo voltar,
você pode estar pronto, preparado para morar com Ele eternamente. Querido, se caso a morte nos surpreender, que nós possamos morrer como um salvo, acreditando na palavra de Deus. Por quê? Porque eu tomei essa decisão. Decisões para a vida nós temos que fazer enquanto estamos com vida. E enquanto vivemos, vamos aproveitar para amar os nossos filhos, amar a esposa, os amigos. Eu fico pensando, sabe o que, queridos? Que quantas e quantas vezes a pessoa viveu junto com os amigos, com os filhos, com a esposa, nunca deu uma flor, um buquê de flores para a esposa, nunca deu um presente que demonstrasse claramente o seu amor pelo seu filho, nunca falou palavras amáveis para com os amigos. Mas quando um destes falta, quando morre, então eu levo um buquê de flor. Quando a esposa morre, o esposo então agora leva um buquê de flores. Se antes ele dava uma flor de R$ 5, quando ela morre, ele leva um buquê de flores de 200, 300 reais. E aí os amigos se reúnem, a família se reúne. É claro que nós temos que presentear, temos que dizer eu te amo, temos que dar flores, temos que estar reunidos enquanto estamos vivos. Temos aproveitar. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos um dia irão morrer. Mas o problema não é morrer, o problema é como morrer. Essa noite eu quero fazer um apelo ao seu coração. Eu quero fazer um apelo ao seu coração e dizer o seguinte: você, talvez estou falando com alguém que já tem 50 anos, talvez alguém que já está com 60 anos. A pergunta é: quais decisões você tomou até agora? Quais são as decisões que você tem tomado? Quais são as decisões que você tomará daqui para frente? Não esqueça que as nossas decisões, elas podem traçar o nosso destino eterno. E então, enquanto você está vivo, você tem esse privilégio de tomar essa decisão ao lado da verdade. Fazer as coisas corretas. Aprender mais da Bíblia, da palavra de Deus. Aceitar a Cristo. Passar pela experiência do batismo, que é algo essencial, é algo que sela a nossa vida. Mas nós precisamos decidir. Essa decisão, ela é individual. Cada pessoa tem que tomar essa decisão. Mas eu sei que você já tomou a decisão. E a sua decisão é de estar preparado. A sua decisão é de se colocar nos braços de Cristo. É de viver com Ele. Tomar as decisões corretas. Para que naquele dia, quando Ele voltar, que juntos, você e eu, possamos estar com Ele eternamente. Então, se você quer dizer: Senhor, hoje eu quero tomar a minha decisão sincera. Hoje eu compreendi que eu sou uma alma e que a qualquer momento eu posso morrer. Mas mesmo eu morrendo, eu quero morrer como um salvo. Eu quero morrer já com a decisão tomada ao teu lado. Então, se esse é o teu desejo, nesse momento, eu convido você que fique de pé. Aí onde você está, fique de pé. Se você puder, fique de pé. Como um sinal de que você está aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, enquanto você tem a oportunidade. Enquanto tivermos essa oportunidade, devemos tomar a decisão. Nesse momento eu quero que você feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, soberano Pai do universo, muito obrigado, Senhor, por teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra esta noite falou ao nosso coração. Hoje aprendemos uma lição maravilhosa. Aprendemos que somos alma. E a tua palavra assegura que a alma que peca, essa morre. Por isso, todos nós somos mortais, porque somos pecadores. Mas a morte está com os dias traçados. A Bíblia apresenta que um dia Cristo vai deixar, ou seja, Cristo vai exterminar e a morte deixará de existir. Cristo vai exterminar com a maldade, com Satanás. Cristo, então, ele tem a chave da morte e também da sepultura. E isso ele assegurou quando ele ressuscitou.
E assim como ele ressuscitou, um dia, quando Cristo voltar, ele então vai ressuscitar todos aqueles que morreram fazendo a vontade da Bíblia. E agora os teus filhos estão com o coração decidido, que querem sim tomar a decisão sincera de estar sempre ao teu lado. Por favor, aceite-os e que eles permaneçam firmes nessa decisão. E que ainda que a morte nos surpreenda, que possamos morrer como um salvo, porque assim estaremos seguros, guardados para a manhã da ressurreição. Seja conosco, dá-nos a tua paz, o teu perdão, conforte o nosso coração cada dia, em nome de Jesus, amém. Amém. Querido amigo, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença, foi algo maravilhoso para nós termos a sua companhia. Não esqueça que todas as noites os nossos temas são temas de decisões. E amanhã vamos ter outro tema especial, certo? Vamos convidar aqui o pastor Zacarias. Pastor Zacarias e a irmã Lúcia, por favor, pastor. Que bom, hein? Que maravilha, hein? Perdi o medo de alma. E você? Aquela ideia de que a alma vai puxar meu pé de noite na rede. Ei, ó. Só se for a mamãe lá em casa de noite, quando estiver dormindo, ela vai lá, menino, acorda, menino. né? Aquela ideia de que, olha, alguém balançou minha rede de noite. Foi o vento que soprou, filho. Essa ideia de que um espírito passou de branco no fundo do quintal. Agora tem um detalhe, hein? Se você olhar a um ser no fundo do quintal, todo vestido de branco, igualzinho um parente que morreu, e falar contigo, dizendo, eu sou tua avó, corre, porque não é tua avó não, é alguém que está querendo te enganar, viu? Aí tu tem que correr mesmo, viu? Não tem conversa não. E uma coisa interessante, pastor, é que só para você ver como isso não é normal. Por exemplo, eu perdi o meu bisavô e minha bisavó. E hoje eu estava vindo aqui para Presidente Dutra, estava pensando, como eu queria vê-los para abraçar novamente, porque vivimos bastante tempo juntos. Eu queria vê-los para dar um abraço nele. Mas se você perceber, se o teu parente, e você morreu, e de repente você vê, diz, é o meu parente, e até fala, né, pastor? E às vezes revela segredos que só vocês sabiam. E a pergunta é, se aparecer para você, o que você vai fazer? Você fica, diz assim, que bom, quanto tempo, ei, senta aqui, vamos conversar, como é que está lá no teu lugar, como estás lá, é onde, me explica como é que é, você faz isso? Pastor, acho difícil, pastor. Nessa hora, alguns faltam as pernas, entendeu? Outros correm, outros desmaiam, isso significa que não é normal, ou seja, não é normal, Deus não inventou essa história. Eu estava numa série de seminários e palestras como esse aqui é muito interessante você ouvir. E depois que eu terminei um tema deste sobre a questão da mortalidade natural da alma, uma senhora idosa, ela veio até mim e ela me deu assim um abraço, cabeça bem branquinha, e ela me deu um abraço ali, ficou abraçada comigo, e eu fiquei observando e fiquei meio sem jeito, né? Mas tudo bem, uma senhora bem idosa ela. E depois que ela deu aquele abraço, eu senti que parecia um abraço de mãe mesmo. E depois que ela parou, ela mais baixinha assim, né? E ela olhou assim para mim sorrindo. E eu perguntei para ela, digo, mas qual é o motivo desse abraço de mãe? E ela distanciou um pouco e disse assim, Zacarias, esse abraço foi um agradecimento. E eu disse, por quê? Olha o que ela disse. Há 2 anos o marido dela havia falecido. E ela disse, Zacarias, eu sou de uma determinada denominação religiosa e no dia do funeral do meu esposo, o líder da minha igreja foi até lá e me chamou em particular e disse, irmã, lamento, mas o seu marido já está no inferno queimando porque ele morreu sem ser crente. E ela me disse ali, depois do abraço, ela me contando a história, ela disse, eu estava 2 anos que eu não sabia o que era dormir direito, porque toda vez que eu ia dormir, eu lembrava do meu marido queimando nas labaredas de fogo, como o líder da minha igreja ensinou. E ela disse, agora que eu aprendi
Eu sei que meu marido não está queimando em lugar nenhum. Ele está no pó da terra, descansando, aguardando a volta de Jesus. Por isso eu lhe dei esse abraço muito carinhoso, porque a partir de hoje eu vou dormir tranquila. Quantas pessoas não têm esse problema? Fica imaginando seus parentes como se estivesse num fogo queimando. Outros pensam. Uma senhora uma vez falou para mim que ela tinha certeza que se ela morresse, ela ia direto para o céu. E eu falei sério com ela, mas a seriedade era só naquele momento. Eu segurei o braço dela e disse: pois então eu vou lhe mandar agora para o céu. E pedi para uma senhora: traga a faca, e eu não vou correr. Ela puxou o braço, eu disse: não puxe o braço. Eu vou mandar a senhora agora ter um encontro com Deus. A senhora vai encontrar com Deus agora. Eu vou preso, eu vou para a cadeia, mas a senhora vai largar este mundo miserável de pecado e vai encontrar com Deus agora. E ela puxou o braço e disse: não puxe. A senhora não acredita que se morrer vai direto para a glória? Ela perdeu o sangue, ficou pálida. Que eu falei sério, claro, eu não ia matá-la, óbvio. Depois que ela perdeu assim a cor, e as outras pessoas que estavam perto, todos ficaram pasmas. E aí eu soltei o braço dela e disse: a senhora percebeu que nem a senhora crê no que diz? Porque se a pessoa morreu e vai direto para o céu, por que que às vezes um ladrão chega para uma pessoa que é religiosa e diz: é um assalto, ele leva tudo, mas não me mata? Tem medo da morte por quê? Se morrer não vai direto para a glória? Não tem dúvidas. Na verdade a gente aprendeu hoje que a pessoa que morre, ela vai para o pó da terra e só ressuscita na volta de Jesus. É assim? Bom, que maravilha, hein? Ok, pastor. Obrigado, viu, pastor? Sim, pastor, e o tema de amanhã? Qual será o tema de amanhã? Olha, eu estou pensando aqui em não dizer o tema de amanhã, sabe por quê? Porque o tema de amanhã é algo que nem todo mundo ensina mais na Bíblia. É algo realmente que está na Bíblia Sagrada, mas as pessoas não querem mais saber desse assunto. Parece até que a Bíblia ficou antiquada para isso. E hoje as pessoas não querem mais seguir esse princípio bíblico. Eu só vou dizer isso. Amanhã nós vamos tratar de um princípio bíblico que eu vou colocar assim como um certo autor de um livro colocou: diferença faz diferença. Segura, hein? Amanhã à noite, eu não vou entrar em detalhes não. Amanhã à noite, a diferença faz e vai fazer diferença. Pode ter certeza. Dona Lúcia Reis, vamos então aos sorteios? Sim, vamos lá. Vamos pedir também aos nossos amigos, aqueles que não tiveram conectados hoje, que não puderam assistir todo o programa, e sabe também que tem parentes que não fizeram isso, que eles se inscrevam, né, em nosso canal do YouTube. Escrevam, compartilhe o link, olha, mande para os seus amigos, mande para os seus parentes, seus vizinhos, mande para todo mundo. Essas são mensagens que serão, aqui ó, decisões para a vida. Então compartilhe, se inscreva no YouTube. IASD Central Presidente Dutra. É só colocar IASD Central Presidente Dutra, vai lá e se inscreve. Pegue aí o link. Assistam os que eles perderam, né? Assista os outros, né? Os anteriores, tá? E não perca nenhum daqui para frente. Muito bem. Você tem algum abraço antes de nós sortearmos aqui rapidinho? Os abraços para os nossos amados irmãos, de forma muito especial, a minha família. Hoje eu quero mandar um abraço especial também para minha família, como fez o pastor Jonas. Esposa está em casa junto com o Samuel assistindo. Meus filhos lá na Fadba, lá na Bahia. E a minha família, a família da minha esposa também, lá em São Luís do Maranhão. Um abraço e um beijo para todos vocês. Meu abraço carinhoso vai para você, viu, seu Zezinho? Seu Zezinho lá no Bom Lugar. Você disse que eu hoje deveria falar em seu nome novamente, né? Porque ontem você não assistiu ao vivo e hoje... Então, meu abraço carinhoso para você, homem. Se prepare, viu? Eu quero ver você prontinho aí, tomando as decisões mais certas no seu viver, andando junto com a sua família nesse caminho que nos preparar para o céu. Viu, seu Zezinho? Vamos lá então ao sorteio, né? Nós temos 2 brindes especiais, uma Bíblia e temos também um livro. Ó, pastor, me ajuda aí, pastor Jonas. Okay. Vamos sortear primeiro Bênção Sem Medidas. Vamos sortear esse livro aqui, Bênção Sem Medidas. Muito bom esse livro. Vamos ver quem vai. Então vamos lá.
Quem vai ganhar o livro, aliás, quem já ganhou o livro foi instrutora Lucilene, é a instrutora, tá? E a pessoa que ganhou foi o Jardel. Parabéns, Jardel, você acaba de ganhar um livro Bênção Sem Medida. Que coisa maravilhosa, hein? Instrutora Lucilene. Vamos ao próximo. Agora é uma Bíblia. Uma Bíblia? Isso. Opa! Para você acompanhar os temas aí durante a transmissão, uma Bíblia é essencial. Então vamos lá, vamos ver Quem ganhou a Bíblia? Vamos lá, o instrutor é Gledson Neves. Oh, parabéns aí, grande Gledson, comportor de Deus. Quem ganhou foi a Cristina. Cristina, você acaba de ganhar uma Bíblia Sagrada de presente para você conhecer mais sobre a vontade de Deus e colocá-la em prática em tua vida diária. Muito bem, então nesse momento, né, para a glória do nosso Deus, a alegria nossa, nós já vamos encerrar. Você vai dar sua bênção. Já? Já. Abençoe os nossos amigos. Começou agora, passou seu boa noite. Ok, meu amigo, boa noite, que Deus continue te abençoando, que Deus continue ao teu lado, dando força e determinação para continuar aí nas batalhas do dia a dia, e tenha certeza de que Ele sempre vai estar do teu lado, não importa a situação, não importa a condição em que você esteja, Deus sempre vai estar do teu lado. Então que Deus te abençoe, e amanhã nos vemos aqui no mesmo horário. É verdade, viu? Nosso compromisso fechado, marcadinho aí amanhã às 7h15. O desejo do meu coração é: agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Filho e filha de Deus, amanhã nos veremos pelo Facebook e também pelo YouTube. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus seja sempre contigo. Uma ótima noite. Amanhã nos veremos. Um abraço.